Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Ouvi um pastor dizer que precisaríamos iniciar o discipulado para os novos crentes em Cristo, não expondo as doutrinas básicas da fé, mas falando de afetos e relacionamentos. E ele dizia assim: a gente vê pessoas aprendendo doutrinas, mas parece que isso não atinge os seus relacionamentos, nem toca nas suas emoções. Mas se a verdade que a gente crê não nos torna mais humanos, mais amigos, mais sensíveis às necessidades do próximo, nós estamos sim nos aperfeiçoando na arte da religiosidade e não nos caminhos de Jesus. Com isso, estamos nos distanciando dos propósitos de Deus para a nossa vida. Aí a gente se lembra que o primeiro impacto que a igreja causou na sociedade foi na área do relacionamento. Os primeiros cristãos começaram a se importar uns com os outros a ponto de venderem voluntariamente as suas propriedades para suprir as necessidades dos seus irmãos em Cristo. Está lá em Atos. E as manifestações de carinho, cuidado e amor entre eles foram resumidas na Bíblia assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, repito, a presença de Deus em nós deve nos tornar mais humanos e carinhosos e mais sensíveis aos outros. E se a nossa fé só toca o nosso intelecto, mas não move o nosso coração, há alguma coisa errada nela. E quando digo outros, não estou me referindo apenas aos crentes, não. A nossa fé deve mover o nosso coração para sermos melhores cidadãos, mas também melhores pais, esposos, filhos no lar. Philip Yancey fala num dos seus livros que foi aluno de uma faculdade bíblica fundamentalista que tinha um livro de regras de 66 páginas. Como aquelas páginas eram exatamente o número de livros da Bíblia, os alunos ali brincavam de dividir aquelas regrinhas em Antigo e Novo Testamento. E ali naquelas regrinhas eram debatidas questões como o dilúvio universal, o hipercalvinismo e o batismo de infantes. E as escrituras eram sempre interpretadas ao pé da letra. Assim, se uma pessoa não cresce que o mundo foi criado por Deus literalmente em 6 dias, era considerada herege. Mas ele observou que outros textos bíblicos, como dá a quem te pede, ou vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, eles não eram interpretados literalmente. Fazia-se, na verdade, certos malabarismos exegéticos para interpretá-los. E quase sempre a interpretação desses textos, que versavam sobre a arte de se relacionar graciosa e generosamente com os outros, era feita de uma maneira diferente. Anos atrás, uma irmã em Cristo veio morar no Rio de Janeiro e se tornou membro de uma igreja lá no centro do Rio de Janeiro. Uma igreja evangélica grande. Sempre que chegava para a escola dominical, ela notava uma fila enorme nas proximidades do templo. Aquela gente chegava de madrugada para pegar os primeiros lugares naquela fila, embora o atendimento só começasse a acontecer às 11 horas da manhã. Eram familiares dos reclusos do presídio Lemos de Brito, que ficava ao lado do templo. Eles iam visitá-los. Essa irmã em Cristo deixou de ir à EBD para servir aquelas pessoas. Ela trazia enormes garrafas térmicas com café com leite e pão com manteiga e oferecia às pessoas naquela fila. O pastor delas
dela nunca soube, mas ela também conseguiu 2 seminaristas da igreja para ajudá-la. Então, aos domingos de manhã, eles passavam por aquela fila dizendo: quem quer um cafezinho? Aceita um pão com manteiga? E no início, muitos pensavam que era um comércio. E então perguntava: quanto custa? E a resposta invariavelmente é de graça. E ela e os seminaristas ouviam diferentes pessoas daquela fila dizendo: moça, a senhora caiu do céu. Ou para o menino: você é um anjo que Deus colocou aqui na terra. E volta e meia alguém perguntava: por que vocês estão fazendo isso? E a resposta que davam era a mesma: queremos que vocês conheçam um pouco mais do amor de Deus por vocês. A fé cristã é mais que palavras, não é só palavrório, não. Também não é só chacoalhar o corpo no templo, não. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, não penetra somente no seu intelecto, mas toca profundamente o seu coração. A fé em Cristo deve nos tornar pessoas melhores. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado porque Jesus faz uma revolução no nosso coração. Mexe com as nossas emoções e com os nossos afetos e quer também transformar os nossos relacionamentos. E nós devemos nos tornar com isso pessoas melhores. Faz-nos pessoas mais sensíveis às necessidades do próximo, Senhor. E ajuda-nos a darmos um bom testemunho do Teu grande amor. Oramos assim, pedindo a Tua bênção para essa semana, em nome do Teu Filho amado. Amém. Tenha uma semana muito feliz.